E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, este é o canal Traje Cômico e essa é a terceira parte de homens respondendo perguntas de mulheres. Eu chamei dois amigos para responder perguntas que mulheres me enviaram nos comentários de um vídeo que eu gravei já há algum tempo respondendo perguntas de feministas, perguntas estúpidas de feministas. Dessa vez eu vou responder perguntas de mulheres de verdade, o que é muito melhor, então vem comigo, bora conferir essas respostas. Beuzebel. Não tenho muitas perguntas no momento, mas eu era a única menina no curso de Game Design na Inglaterra e eu percebi que muitos caras acham que meninas gamers ou que entendem mais do mundo nerd são uma raridade. O que você acha? Homens se atraem mais por meninas gamers ou isso é mito? Eu acho que é verdade. Eu acho que se atraem simplesmente porque tem uma compatibilidade aí, né? Ele deve, além de se atrair pelo fato de ser uma garota, ele fica pensando, nossa, temos muito em comum, ela gosta de videogame que nem eu, a gente pode ser mais do que duas pessoas que se pegam, podemos ser amigos, podemos jogar juntos, vai ser diversão além do relacionamento. Pô, tudo isso começa a pegar no imaginário. Fora que tem, óbvio, todo um estereótipo que se cria em cima das garotas gamers. Por isso que é um mercado que se torna tão popular e um mercado que as mulheres estão conseguindo explorar cada vez mais para ganhar dinheiro. Porque é óbvio que tem uma demanda muito grande, né? O cara, ele fica sonhando, idealizando essa garota que pode ser a namorada e a melhor amiga dele e que eles vão se divertir muito juntos e que tem gostos e interesses em comum. Enfim, isso acontece. Aí o mesmo também me despertou interesse por gostar de algumas coisas que eu gostava, sabe? Por saber que a gente poderia ser amigos e aproveitar outras coisas juntos, da companhia um do outro. Então, acho que parece algo um tanto quanto natural. O que vocês acham? Eu acho que é natural, mas depende muito do homem também, né? Se for um homem que não tem nada, não gosta de jogos ou nada, tipo, ele não vai se sentir mais atraído por uma menina só porque ela gosta de jogos. Sim, funciona pra galera que gosta, né? Pra quem tem gosto em comum. Basicamente é isso, é o gosto em comum que te aproxima mais da pessoa. Só isso. Mas vamos continuar então, vamos Continua, acelerar. vamos. Também notei que muitos caras duvidavam da minha capacidade de ser boa em games por ser meninas. Lembro de uma vez que eu tava jogando Guitar Hero no meio da aula, eu já tinha terminado o trabalho, então não tinha nada pra fazer. E muitos caras ficaram impressionados por eu jogar Dragon Force no modo mais difícil e acertar 98% das notas. Pô, eu tô Era como se eles impressionado. nunca tivessem visto isso na vida. 98 é bastante. Ficavam me elogiando e tal. Eu Eu nunca nem vi tinha isso feito na vida, mas não 100%. só de mulher. Eu nunca vi alguém acertar Pra mim, não. 98%. E eu nem tinha feito 100%. Sei lá. Acha que as meninas são subestimadas. O que você acha? Eu acho que acertar 98% no Dragon Force é muito independente do... Se você é homem ou mulher, muito. eu ficaria impressionado se fosse qualquer pessoa. Nasceu com que cromossomo? Eu também ficaria muito impressionado. Não, a Pessoa. mina jogou muito. Nesse caso, não diria que foi só porque você é mulher que eles ficaram impressionados. Tipo, pensando, uma mulher não vai conseguir jogar isso. Eu pensaria, qualquer pessoa não vai conseguir fazer esse negócio aí. Então, tem esse. No difícil ainda, ela falou que fez. Mano, meus parabéns. Eu realmente fico impressionado. Agora, eu não acho que as meninas são subestimadas nos jogos. Eu acho que é, como a maior parte dos estereótipos, algo baseado em experiências que as pessoas têm ao longo da vida. Existem garotas que jogam muito bem? Existem, mas elas não são regra, são exceção. A maior parte das garotas não costuma desempenhar tão bem em jogos eletrônicos. Você não conhece nem tantas garotas ao longo da sua vida que jogam videogame ativamente. Se elas gostam de jogos, muitas vezes são coisas mais simples, jogo de celular, enfim, até pesquisas já demonstraram que garotas jogam mais no celular e poucas vezes em console ou em computador. Então, não é a questão de subestimar, é uma expectativa que faz sentido com a realidade. A maior parte das garotas que você conhece ao longo da sua vida tendem a não jogar tão bem quanto um cara normalmente jogaria. Mas algumas jogam. E aí, elas tendem a parecem não surpreender. se importar, em geral, com ser mó boas no negócio. Elas nem se dedicam tanto, geralmente, de ficar assistindo VOD do jogo, treinando, pra se aprimorar mecanicamente. Então, isso é uma coisa que você vê mais os caras fazendo. Mergulhar no jogo, jogar pra caramba, até ficar absolutamente insano naquele jogo. Tipo, Eu não tenho preconceito, por exemplo, no CS. Quando eu jogava sério no CS, eu era até Águia 2, que é um nível quase o máximo, assim. Tipo, um nível muito alto de competitivo. E às vezes tem mina, velho. E, tipo, são umas minas. Uma coisa que eu percebi até. Tipo, os homens que são os melhores, eles sabem fazer uns dribles, sabe? Tipo, você sabe dar uns varados absurdos, você dá uns 360 no scope. Você faz milagre ali. A mina joga sério, joga reto, joga quadrado. Ela faz o certo direitinho, o arroz com feijão ali, com a perfeição absoluta, tá ligado? As melhores minas parecem ser mais disciplinadas. sólidas.
disciplinadas, sólidas. E os melhores caras é na várzea, é na raça, no futebol O arte. jeito moleque, vai sair de banco. Exatamente. Tá. Que se destaca. O que tu acha, Boli? Eu acho que não é que essas meninas elas são subestimadas, é que tem poucas meninas que jogam, né? Bem menos do que caras. Então, é aquilo que tu falou, né? Naturalmente, tu vai encontrar menos meninas que jogam bem. O fato de tu olhar pra uma mina e pensar, talvez ela não jogue tão bem, não quer dizer muito, sabe? Porque tu já olhou pra um cara e pensou, talvez, acho que esse cara não joga nada. Às vezes no futebol, tu olha um cara, sei lá, entrando na quadra e fala, esse cara não joga nada. O ponto é, tipo, tu não pode ficar puto se aquela pessoa jogar mais que tu. Aí sim eu acho errado. Essa é a parte problemática, realmente. Termina de ler aí a pergunta, Platinho. Eu tenho também um canal focado em MMO de Pokémon. Não é um jogo oficial, mas também não é legal. Eu sei que jogo e é mó bom. É o Poké MMO, provavelmente. Muito bom, recomendado aí pra todos, Poké MMO. Eu mesmo... e eu Que mesmo isso tá falando nos fazendo vídeos... merchando nada na pergunta? Não, é porque é mó jogo da hora, velho. Tá. É um jogo fan-made, tá ligado? Tipo, é mó jogo da hora. Mas então, aí ela joga esse jogo aí e ela fala que ela é mó boa no jogo. E é eu mesmo falando nos vídeos, quer dizer, a própria mina fala nos vídeos, muita gente ainda duvida que ela é menina. Sempre, porque ela tá sempre nos top 25 do jogo. Como se menina não pudesse ter senso de estratégia. Sabe? Tipo, é uma mina que se destaca. É que, tipo, com StarCraft, essa pio doeu, tá ligado? Porque, tipo, eis que uma mina surge e ela joga que nem um monstro. Mas daí a gente descobre que ela nasceu homem. E daí foi tipo, mulher não joga, né? Igual a gente. Que isso, mano. Não no nível máximo, né? Sabe assim, foi triste quando caiu a Scarlet Pill na comunidade StarCraft 3. Porque ela nem nunca usou isso, ela não fala disso, ela não gosta de falar, ela não é um assunto que ela trata, entendeu? Mas é uma coisa que realmente muita gente achou que era... Isso que tu falou também é interessante, porque também entra naquela questão natural das diferenças entre homens e mulheres. Homens naturalmente têm mais interesses por coisas, objetos mecânicos, computador, carrinho, Sim, tudo StarCraft isso. é muito Exato. jogado. Então, assim, tipo, também é natural que os homens demonstrem mais interesse, vão mais atrás. E também tem a questão natural do homem ser mais especialista e a mulher mais generalista. De Então, competitivo, 1x1, tipo... tem muitos jogo elementos 1x1 que competitivo fazem é muito de homem. muitos elementos que fazem com que, em média, os homens desempenhem melhor, né, nesses jogos e, enfim, em jogos de forma geral. Ele tem mais interesse pelo computador, pelo videogame, ele é mais determinado em ficar muito bom em uma coisa só e treinar muito especificamente para aquilo, enquanto a mulher, ela costuma treinar várias habilidades e fazer coisas mais abrangentes. Então, tudo isso acaba sendo relevante. A gente leva mais tempo limpando o PC do que limpando o resto do quarto, tá ligado? Mas enfim, é isso, né? Basicamente, essa questão... É claro, podem existir garotas muito boas e por causa de tudo isso que tá no imaginário popular, por alguma razão, até que faz algum sentido, muitas pessoas, assim, têm esse preconceito, digamos assim, e vão discriminar e achar que a mulher não deve ser tão boa assim por ser mulher. Mas, enfim, faz parte, é só como o Bolho falou, né? Não pode ser escroto. Cara, eu acho que o encerramento do comentário dela é bom pra encerrar esse assunto mesmo, porque ela fala, ela não é feminista, não pode negar a realidade, mas ela também não se incomoda muito, até se sente especial às vezes. Eu acho que esse é o lance. Se sinta especial, porque você é. Se realmente existe uma regra e você é a exceção, você é especial. Ela top 25, ela exato. é a exceção. É fato que você é a exceção entre os players, porque alguém que faz 98 em Guitar Hero não é exceção só entre as mulheres, é exceção entre os players em Dragon Force e no lance do Pokémon também. Ou seja, você já é exceção entre os players no geral, entre as mulheres mais ainda, porque tem menos mulheres jogando e geralmente elas são menos especialistas nessas áreas. Então, você é especial e tome dessa forma, realmente. Leve como um elogio, porque é o melhor que dá pra fazer, é o melhor que dá pra tirar disso tudo. Deixando claro que tecnicamente elas jogam, e tipo 50% dos jogos, mas é tudo joguinho de celular que não são considerados pela comunidade masculina como jogos de verdade. Porque se você for lá ver, você vai falar, pô, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. Isso aí já até tem vídeo do Troy de como falando sobre essa estatística. É Enfim, implícito. Vamos pra próxima. Esther Pinter. Na sua casa, as tarefas domésticas eram ou são divididas igualmente entre homem e mulher? Seja mãe, pai, irmã, irmão, etc? Pessoal, hein? Pessoal. É bastante pessoal essa pergunta. Cara, olha só. Na minha casa, na casa dos meus pais, não era dividido igualmente. O meu pai pagava as contas da casa, a minha mãe realizava mais as tarefas domésticas. E aqui, morando com a Ayu, a gente divide bem mais as tarefas. O padrão é cada um meio que cuidar das coisas que suja, digamos assim. Lavar a própria louça, lavar a própria roupa e dividir as tarefas domésticas na medida do possível, né?
Então, já vivi meio que as duas experiências. E é aquela coisa, vai do que o casal decide, né? O que os dois concordam, como fica melhor. Eu acho que sempre foi bem, tipo, tranquilo em relação à casa dos meus pais. Até porque o meu pai, ele sempre trabalhou muito. A minha mãe ajudou muito ele no trabalho também, mas obviamente também ajudava cuidando de casa. E vem muito disso que o Platinho falou, né? O meu pai podia focar muito no trabalho e no que ele estava desenvolvendo. E ele conseguiu, basicamente, construir o império dele, assim, do nada, sabe? Tipo, quando era pequeno, a gente porque era... o suporte da mulher é muito importante. É. Você pode pegar lá um personagemzinho Não, suporte e falar, isso o daí papel, não faz nada. o papel da mas minha mãe... pega lá no Exato. nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Exatamente. O papel da minha mãe foi fundamental nisso tudo, sem a menor dúvida. Cada Hares que o cara deu. E com isso, graças a isso, a esse trabalho em conjunto dos dois, a gente conseguiu vindo do nada praticamente para uma condição social bastante boa. Basicamente, então, na minha casa foi isso. Na de vocês, como é que foi? Na minha casa, assim, antigamente o meu pai trabalhava mais, né? E minha mãe não trabalhava, então tinha essa questão, né? Meu pai trabalhava mais, minha mãe fazia as coisas de casa. Só que meu pai, quando aposentou e passou a ficar mais em casa, ele passou a ajudar bem mais nas tarefas, né? E aqui em casa são duas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas, então à medida que a gente foi crescendo, a gente foi começando a ser introduzido para ajudar também. Hoje em dia, mora só eu e minha outra irmã aqui, meu pai e minha mãe, e é meio que bem divididinho, assim. Cada um tem a sua tarefa, ou o dia que vai fazer alguma coisa, tipo, hoje eu fiz o almoço, lava a louça aí. Então aqui em casa é bem dividido, bem tranquilo. Eu cresci num ambiente classe média paulista típica, aqui, tipo, todo mundo trabalha e tem alguém pra limpar a louça, mas você tem que pôr as coisas na máquina de lavar louça quando você come, tá ligado? Mas nada além disso, e, tipo, os dois trabalhavam. Mas isso com relação aos pais, né? Com relação a agora, daí eu já tive duas experiências de praticamente casamento. Meu ponto é que eu acho que tem vantagens de você sustentar a mina e a mina ser full suporte, mas também tem vantagens dos dois dividirem. Só que os dois têm que ser feitos com muito cuidado, porque, tipo, se você for tentar fazer o cara suportar, sabe, relacionamento tradicional, você tá no mundo moderno, vai ser difícil. E se você tentar fazer o relacionamento moderno, você vai estar lutando contra milênios de tradição e tudo mais. Então vai ser difícil também. O fato é que, em ambos os casos, ambos vão estar aquém daquilo que precisa ser realizado perfeitamente. O negócio é entrar em um acordo e ver o que funciona melhor para cada por isso casal, que para é cada isso. família. É o acordo. No geral. E tem que ser meio que prioridade, tem que ser meio que tipo, olha, mano, a gente vai lidar do jeito que ele dá e foda-se o que os outros disserem, porque não é fácil fazer a relação funcionar, né, por muito tempo. Sim. Lana, eu sou. Adorei seu vídeo. Nos tempos de hoje, onde parece ser pecado ser homem, em algum momento você já se sentiu oprimido por essa pressão de ter que provar que você não é ruim por ser homem? Você acredita que essas falácias feministas podem prejudicar a autoestima dos meninos em desenvolvimento, trazendo um sofrimento extra para a fase da adolescência e juventude? Sinceramente, os meninos jovens, sim, hein? Eu já, mas até comigo, tipo, sim, já rolou. Rola até, tipo, mas é que o meu papel é diferente da maior parte dos homens no geral, porque eu não simplesmente sou um homem que tem que ficar provando que não é um macho escroto. De volta, né? Não, é porque eu tô me expondo, eu tô comentando, eu tô falando ativamente na internet pra milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas sobre o feminismo. Então muita gente, por causa disso, já assume que eu sou um macho escroto. Então eu sinto isso. Tipo, eu sei que existe uma comunidade gigantesca que me vê como um cara extremamente tóxico, simplesmente porque eu tenho uma opinião contra os movimentos políticos que eles defendem. Pelo menos você não foi parar na Veja. É verdade, o Platinho, nossa, a situação dele é ainda pior nesse sentido, né? Foi parar na Veja como exemplo do macho escroto. Machismo radical, velho, parece coisa do Todinho. Então, pois o nosso caso é um pouco diferente, porque tem esse a mais. Não, então, você tem mais hate de Twitter. Mas eu sinto... É verdade, eu tenho mais hate de Twitter, mas eu sinto muito, muito, muito presente isso, porque eu sou praticamente o contrário de quase tudo isso que essas feministas pintam, que elas acham que eu sou macho escroto, tóxico. E por mais que eu defenda, né, que a masculinidade não deva ser atacada da forma como é atacada atualmente,
Eu nunca fui o cara que segue muitos desses estereótipos do tipo brigão, durão, que fica tentando reafirmar a própria masculinidade. Nada a ver, eu sempre fui mó de boa, pacífico, gosto de conversar, resolver as coisas. Você como exemplo disso? Pois então, tipo... E tanto que tu tá vendo aqui, no meu relacionamento eu tô dividindo as tarefas, não tem problema, eu faço o que é melhor pro casal, porque, tipo, tanto eu quanto a a gente trabalha bastante numa coisa parecida, então tá cada um fazendo a sua, a gente divide as tarefas domésticas pra que fique mais tranquilo pra todo mundo. Suave, sem problema, a gente decide aqui as nossas coisas e eu não vou ficar impondo nada, a gente conversa e decide tudo junto, com maturidade, como dois adultos. Então, tipo, nem de longe eu sou esse cara macho, tóxico, escroto que os militantes pintam. Mas eu sinto muito isso por causa dessa situação especificamente. Quem mais pode falar sobre isso, de sentir que precisa provar que não é um escroto só por ser homem, mesmo sem viver todo esse contexto, é o Boli, né? Dos três aqui. Assim, o meu ciclo social não tem tantas pessoas que acham que todo homem é escroto, sabe? Tipo, só por ser homem. Eu acho que eu construí o meu ciclo social muito bem nesse quesito, então eu não tive que me provar muito, não. Conheço pessoas que têm a opinião, sim, de que todo homem é escroto só por ser homem, mas elas não são relevantes o suficiente na minha vida para eu ter necessidade. E aí elas não te veem como um homem, né? E talvez elas não me vissem como homem, né? Tem mais isso. Mas elas não são relevantes o suficiente para eu ter que me provar. Eu acho que deve afetar mais os moleques jovens do que afetar quem é mais da nossa idade, só que é forte o suficiente para afetar até às vezes gente da nossa idade, de um jeito ou de outro. Pega no calcanhar de Aquiles ali. Pode ser que uma coisa que te afete não me afete, mas uma coisa que não te afete me afete. Eu concordo. Eu acho que pega muito mais a molecada mais jovem. Eu acho que, principalmente porque os mais jovens, eles têm mais, naturalmente, essa coisa de querer se provar, de querer pertencer a determinado grupo, mostrar o seu valor. Então, se antigamente os jovens eles sentiam essa necessidade de provar a masculinidade deles, de ficar reforçando isso, às vezes com atitudes babacas, essa molecada nova é incentivada a fazer o contrário. A provar que eles não são os babacas, os escrotos, que eles são nem todo homem, que eles são a exceção. E aí eles vão lá e falam e são ridicularizados, escrotizados, porque no fim das contas não importa o que você tá fazendo. O que importa é que o discurso vai te pegar de um jeito ou de outro. Não, o pior é que importa, tipo... Não, importa, se as mulheres pegassem os desconstruídos, seria justo, tá ligado? Os caras estariam vestidos saia e fazendo essas coisas em nome de ficar com mais minas. Falaria, beleza, os caras estão lucrando. Mas os caras fazem essa palhaçada e não estão lucrando. Aí eles ficam frustrados, revoltados e vão chamar os outros de incel ainda, porque estão lá pedindo desculpa por ser homem e não estão conseguindo nada. E acho que principalmente é o ambiente de escola, né? Então, o ambiente de escola propicia esse tipo de coisa. Basicamente é isso, né? Eu acho que esse é o ponto. Por isso que deve atingir ainda mais a molecada mais jovem. Esse é o resumo da ópera. Vamos para a próxima pergunta. Inaroid pergunta: você se sente pressionado para ser bem-sucedido? Quais preconceitos você já enfrentou? Desde ser chamado de até homem não chora. Como se sente ao sair na rua sendo homem e sabendo que tem maiores chances de morrer num assalto só por ser homem? Primeiro lugar, se eu me sinto pressionado para ser bem-sucedido, todo homem deve sentir isso em algum nível. Eu já senti, mesmo tendo uma profissão muito diferente, eu sentia muito isso em casa mesmo, assim, tipo, obviamente o meu pai, ele queria que eu fosse bem-sucedido, porque um pai espera, né, criar um filho para ver que ele consegue se virar por conta própria. Então, eu sentia bastante essa pressão do meu pai, especialmente. Mas não de um jeito ruim. De um jeito que eu acho que um pai deve se importar e se preocupar com o filho mesmo. Só que é uma coisa que a gente sente. É uma coisa que eu pensava, tipo, putz... E pra mim pegava o lance de ser meio artistinha, tá ligado? Porque todas as minhas aptidões, elas envolviam arte. Eu gostava de desenhar, eu gostava de cantar, eu gostava de atuar, eu gostava de fazer vídeo. Então, são profissões difíceis de se estabelecer. Por causa disso, eu senti essa pressão de tipo, putz, o que eu quero fazer é difícil, talvez eu não consiga viver disso, trabalhar com isso. E se eu não conseguir, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que, tipo, encontrar uma forma, um trabalho mais convencional ao qual eu consiga me encaixar e me adaptar. E basicamente essa era a pressão que eu sentia. Então, sim, rola isso, até porque o homem, ele meio que já tem também essa ideia, né, de que ele vai precisar construir a sua forma de cuidar da própria família. Dificilmente o cara vai ficar pensando que ele consegue, talvez... Eu sei que é problemático eu vou falar, mas enfim, ele não tem a opção de encontrar uma mulher já estabelecida, se relacionar com ela e ficar lá de boa.
Né? Por mais que as mulheres, no geral, não são todas, óbvio, que vão almejar isso, é uma opção que muitas delas têm. Pelo menos assim, dá pra rolar. Talvez ela não consiga, talvez consiga, enfim. O homem, no geral, não tem essa opção. Então, óbvio que ele sabe que ele vai estar por conta própria. De alguma forma, em algum momento, ele vai estar por conta dele. Então, ele precisa encontrar uma forma de se manter. Quais preconceitos você já enfrentou? Cara... olha pra minha cara, pra minha franja, você já sabe. Assim, eu fui muitas vezes chamado de viadinho, né? Preconceito contra emos. Mano, eu sei que é meio engraçado, zoado falar isso, mas óbvio que tem. Já sofri bastante preconceito e discriminação por causa disso. Porque como eu falei também, não era mas o cara... era chamado de gostosa, não de viadinho. Então. E eu não era o cara que saía, tipo, comprando briga nem nada. Eu era o cara de boa, era o cara que, enfim... Por causa disso, eu nunca tive muitos problemas, assim, de sofrer bullying, perseguição, porque eu me dava bem com todo mundo no geral. Mas, claro que eu já fui xingado ou que já usaram algumas coisas desse gênero pra tentar me diminuir, pra tentar me atingir de alguma forma. Faz parte. Eu sou o idiota que sai em todas as brigas. Platinha brigão. Como se sente ao sair na rua sendo homem e sabendo que tem maior chance de morrer um assalto só por ser homem? E pra encerrar, né, a questão dela, sinceramente, não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Eu acho que o homem ele é mais idiota nesse sentido. No geral, eu posso estar assim, é aquela parte que a gente falou antes, do homem se preocupar menos. Ele é mais desprendido, sei lá, o homem. Ele é mais aventureiro também por causa disso. Porque a gente não fica pensando tanto. Muitos caras vão ver isso aí e vão pensar, não, eu ando com medo na rua e tal. Depende muito de onde você mora também. Né? Eu acho que dependendo do estado que você mora, né? Não, mas eu tô bem com você mesmo. Também é uma coisa que eu nem lembro, tá ligado? Eu ando por aí, tipo... Sabe? A minha cidade, eu nunca fui assaltado. Então, a minha cidade, ela tem, obviamente, alguns problemas de segurança como todas, mas ela não tinha um aspecto de perigosa pra mim, sabe? Não é uma cidade que eu me sinto constantemente em perigo. Tem algumas cidades que eu sei que, tipo, só o clima dela, por serem cidades talvez mais antigas, onde tudo parece mais escuro, menos bem cuidado... tu andando numa rua, num beco escuro, esquisito lá, já começa a bater uma preocupação. Eu já tive esse sentimento andando por algumas áreas mais desertas, mais estranhas. Já senti algum nervosismo por achar que poderia ser assaltado em alguns momentos, mas não é algo que eu, saí de casa e comecei a pensar, nossa, vou ser assaltado porque eu estatisticamente tenho corro mais risco de sofrer alguma coisa no meio da rua. São Paulo e Rio é quase impossível você ser virgem de roubo, tá ligado? Tipo, você vai ser roubado alguma hora. Em relação a ser pressionado para ser bem-sucedido, nossa, tenho, né? Todo dia. Ainda preciso me estabelecer. Então, é uma pressão que eu sinto diariamente, né? Preciso me estabelecer, preciso construir minha própria vida, construir minhas próprias coisas, ter minha casa, ter minha família, tudo. Então, sim, sinto bastante essa pressão. Preconceito, eu acho que todo mundo já sofreu alguma coisa. Eu sou muito parecido com o Wagner em questão de estilo. Então, sim, já sofri também. E... como eu me sinto ao sair na rua, eu realmente não penso. Eu me cuido como qualquer pessoa que sai na rua, não fica dando mole. Eu já fui assaltado aqui na cidade, eu moro na mesma cidade que o Wagner. Eu já fui assaltado quando eu era adolescente. Mas eu me cuido, eu não saio pensando assim, meu Deus, eu sou homem e eu tenho uma chance de morrer, socorro, estou em perigo. Mas eu acho que eu só tomo os cuidados necessários. Eu já fui assaltado, mas mesmo assim eu não fico todo traumatizado, eu só, tipo, presto atenção, sei lá. Não é uma coisa que me importa tanto assim, não é uma coisa que geralmente acontece, sabe? Pensa, tipo, vivi muito tempo e fui assaltado só uma vez, é pouco ainda. Mas, peraí, o que mais ela falava mesmo que era importante? A pressão de ser bem-sucedido. Com certeza, não tem nem o que dizer, tipo... é que eu não sinto uma pressão externa, tipo, eu sinto que é, tipo, minha razão existencial, ser foda e ser melhor, é basicamente pra que eu vivo. Tipo, se eu não for ser bom, pra que eu existo? Luana, você considera privilégio mijar de pé? Porque eu acho muito ruim ter que sentar toda vez e algumas privadas não são a coisa mais limpa. Cara, eu acho que é o maior privilégio masculino. Não sei se é o maior. É privilégio, sim. Eu acho que é um privilégio. A gente pode escolher. Tudo bem. É um privilégio. É um privilégio. Eu acho que é assim. E se você tá com, sabe, aquela mijada logo de acordar, que você tá, mano, ou que você bebeu, tipo, 1 litro de cerveja, você mija, tipo, a 1 metro, 2, 3 metros de distância, tá ligado? Você, tipo, vai do meio do banheiro e mija no urinol. Aquilo ali, mano. Aquilo é poder.
Bom, eu acho que... Bom, olha só, somos os homens reconhecendo seus privilégios aqui. É um privilégio, somos privilegiados de fato. Mas eu tenho um adendo. Existe uma coisa, quando a gente vai pro hospital, existe uma coisa que depois tu faz uma cirurgia com anestesia geral, tem que fazer xixi, é obrigado. E se tu não faz, tem que botar uma sonda. E eu acho que daí, pra nós, é pior. Nossa. Aí é muito pior. Não, calma. O adendo do Bolha me lembrou que tem uma situação que é pior. Porque às vezes também tu acorda lá e o amigão tá animado demais, sem razão nenhuma, você só acordou. E nessa hora, mano, é meio complicado. Porque, pô, se acertar o alvo é difícil. O negócio não vai pra baixo, tá ligado? E aí até pra sentar e tentar fazer funcionar é difícil, porque fica batendo no vaso. E aí, tipo, você tem que se colocar numa posição muito estranha. E nessas horas é uma desvantagem. Mas é raro, acontecia mais quando eu era mais novo. Depois que fiquei mais velho, não tenho muito mais essa experiência de acordar com pau duro e ter que mijar a 2 metros de distância, senão não consigo, ou tipo, fazer alguma coisa estranha, porque simplesmente não vai na direção certa de jeito nenhum. Mônica Almeida. Oi, adorei o vídeo. Vou deixar uma pergunta, torcendo para que haja outras, o suficiente para que você faça o vídeo para respondê-las. Estou fazendo! 2 anos depois, mas estou fazendo. Se um amigo seu estivesse namorando uma feminista convicta e ele não soubesse do risco, você o alertaria? De vez em quando, ela humilha na sua frente e outras idiosincrasias. Abraços. Sim, provavelmente eu daria um toque. Nem que fosse da brincadeira, tipo, mano, fica ligado, hein? Cuidado, faz um contrato, vai saber o que acontece caso dê errado em algum ponto. Claro, você nunca vai esperar que o seu amigo comece um relacionamento já, né, e com a possibilidade de terminar, mas a possibilidade existe. E aí, cara, eu ficaria preocupado, sim, daria um toque. Tipo, ó, se liga, hein? Cuidado que... Eu acho que eu não daria porque os meus amigos não são muitos e eles são bem ligados das coisas. Então... Eu sentiria que ele ficaria ofendido se eu chegasse pra ele, tipo, ô, sua amiga Claro, mesmo. claro. Tipo, porra, você acha que eu não percebi, tá ligado? É que ela falou, ó, se ele não soubesse do risco. Então ela tá falando... É verdade. Ela tá falando de um amigo noob. Nesse caso tem que dar uma avisadinha, tem que falar, mas assim, na miúda mesmo, que nem você eu faria também. Tipo, não chega lá e manda um vídeo. o textão amigo e tal. No nosso caso a gente pode mandar um vídeo do canal. Assiste um vídeo manda aí. um vídeo do próprio canal. Dependendo do nível de amizade, né? Se fosse um amigo muito próximo, eu falaria na moral, mano. Não, eu tô pensando, pode ser. pensando em um amigo próximo. E se não for tão próximo, talvez mais na brincadeirinha. Não, Mas, eu assim, já mandaria outra, eu já mandaria assim, tá recebendo bastante sexo em troca, hein? Me fala que sim, tá ligado? Só pra garantir que o cara tá recebendo a fair share, tá ligado? Do abuso feminista que ele sofre. Meu amigo, a preocupação do Platinho, maravilhosa. Vamos pra próxima, então. É que assim, também depende, na pergunta dela não ficou muito claro, só pra encerrar. Tipo, o cara pediu a minha opinião também, porque dependendo do... Mano, eu não fico falando muito do relacionamento dos meus amigos. Tipo, cada um cuida da sua vida, do seu relacionamento. Eu geralmente opino quando a pessoa vem e pede o que eu acho de tal coisa. Se não, mano, o que tá fazendo lá da sua vida, claro. Só se eu tô vendo que o cara tá fazendo uma cagada muito grande e eu me importo muito com a pessoa, daí eu vou lá e converso. Mas depende... tem muita coisa, tipo, que fica... Depende muito da situação, tá ligado? Se é um amigo meio, tipo, quase que um conhecido, não tenho tanta intimidade, não vou lá falar pro cara nada, né? Só pra pontuar essa parte que acho que faltou. Quando na adolescência, minhas amigas e eu sempre fazia comentários de nossos namorados, às vezes coisas bem íntimas como posições e até mesmo tamanho do membro, kkkk. Os homens também fazem esses tipos de comentários entre eles. Eu acho que a gente tende a comentar menos que elas, cara. Eu também acho. Eu ia falar que eu não sei se, tipo, é uma peculiaridade minha e dos meus grupos de amigos, mas assim, eu sempre fui bastante reservado nesse tipo de Não, acho que a gente no máximo situação. Comenta que comeu. E, mas cara, detalhes, isso daí fica guardado, lacrado a 7 chaves. Mano, eu sempre fui muito reservado nessas questões. Muito. O Boli sabe. Tipo, quantas vezes tu já me viu falar de algum relacionamento? O Boli não deve saber de várias garotas com as quais eu fiquei na adolescência. E era um dos meus melhores amigos, enfim. Tipo, a gente conversou. Isso, inclusive, me machuca um pouco tu não me contar essas coisas, tá? Mas vamos, tudo bem. A gente perdoa. Não, pô, pra ver que eu sou um cara... É engraçado. Eu nunca gostei dessa ideia de, tipo, pegar e ostentar como se fosse um troféu, um prêmio. Tipo, eu escondo as minhas minas. E pra mim tinha um pouco desse problema, na verdade. De, tipo assim, eu ficava pensando, tipo, pô, mó escroto, né? Tipo, sair falando, tipo, só pra falar como se fosse um prêmio. Eu achava muito zoado. Porque se eu tava saindo com a garota e eu fiquei com ela, eu tenho alguma consideração por ela, eu gosto dela. Então, tipo, eu não quero tratar ela dessa forma.
Então tinha muito isso também na questão de ser reservado. E eu não pegava e saía falando, simplesmente era mais tranquilo nesse sentido, no geral. Então eu já não falava muito de relacionamentos, muito menos em questões tão íntimas como essa. E essas questões, zero comentários com o meu ciclo de amigos aqui. Zero, assim. E eu também não quero saber dos outros. Novamente, talvez não sejamos tão parâmetro. Eu acho que tem caras que são muito diferentes e conversam muito mais. Talvez eu acho que eu sou exceção da regra, tipo, meio que pro extremo do lado oposto. De falar bem pouco mesmo, de expor muito pouco das minhas intimidades nesse sentido. Então, por isso que eu não tenho certeza do quanto a minha opinião vale pra representar a opinião dos homens no geral. Porque eu sei que tem muitos que falam, que ficam chamando, peguei fulano. Não, mas eles são loucos. Entre os meus amigos, a gente não, tipo, nem chegava perto da namorada um do outro sabe? Você ficou tempo demais perto da namorada do outro cara, tem que estar com o namorado junto. Tipo, 5 minutos você próximo da outra namorada já é uma coisa estranha, sabe? Sempre, não sei, nunca ninguém discutiu essas regras. Mas meio que todos os caras respeitavam muito a namorada do outro e queriam jogar as namoradas entre elas pra elas se entenderem e não ter nenhum problema. Tipo, então quanto mais fazer comentários sobre a sua namorada que podem incitar o cara a querer falar dela, ou qualquer coisa assim. Eram coisas, tipo, essas conversas só surgem quando é uma coisa muito importante mesmo, de tipo, tô pensando em terminar, tal coisa aconteceu. Mano, o Mandaloiro fez um comentário ele fez um comentário que é interessante. É porque tu só ficou com mina que tu gosta. Ele falou Pode que, ser, tipo, pode ser. mina que gosta é segredo. Eu não digo nem só do tipo assim. Não falar que ficou porque é a mina que tu gosta, então tem que ser um segredo. Mas, tipo assim, eu acho muito estranho chegar e sair falando questões extremamente íntimas e pessoais da tua namorada e dos Porque teus você amigos. tem uma namorada que já é uma figura pública. Não, Mas óbvio. pensa pros caras, tipo eu, que, tipo, tem umas namoradas que não são, e daí o cara quer fazer dela uma figura pública, tipo, tá louco, mano? Não, Quer mas não é nem, esconder não, minhas não é minas isso. anti-chaves. Eu tô falando entre amigos mesmo. E tô falando, tipo assim, Sei. muito antes, não só a Dayu. A questão é, tipo, tu gosta da garota, tu tá se relacionando com ela. Você vai ficar falando das intimidades dela pros outros caras, tipo, sei lá. É feio. É esquisito, tipo, não parece. Talvez realmente, se você só pega a garota, que você não se importa, você tá cagando, você realmente vê ela só com um pedaço de carne, talvez isso seja mais comum, frequente, a pessoa não se sinta tão esquisito Tem que ser fazendo. tipo, mano, você sabia que essa mina gosta de chicotear você com pedaços de ferro, tá ligado? Uma coisa assim, tá ligado? Tipo, aí beleza, daí você conta. Mas se não for isso, você geralmente guarda os Sei lá, mano, eu sou muito reservado nessas questões, realmente. Eu sou que nem o Wagner. Eu conheço Não, eu tô gente que brincando, fala não. muito, assim. Eu conheço gente que fala Também não falo tudo. não falo não. E eu me sinto desconfortável. Às vezes eu nem quero ouvir a pessoa ficar me falando. Não, eu não tá. deixo falar. Eu falo ou não falo. Tipo, quando a pessoa, tipo, geralmente as pessoas dão um sinal assim de, não sei nem se eu devia falar, fala, não fala, não fala. Nosso consenso é que é sacanagem. Acho que a gente É. sabe que tem, mas a gente acha sacanagem fazer isso. Eu acho que fica um pouco daquela coisa, tipo. Assim, vou falar bem sinceramente também. Eu tenho um pouco do preconceito, do estigma, do tipo, o cara que quer falar demais é porque tá precisando se convencer, tá ligado? Ele tá provando, tá querendo afirmar aquelas coisas mais pra ele do que pra outra pessoa. Porque, É o tipo. fenômeno mantra. Porque assim. Não faz diferença, tá ligado? Você quer me convencer de que você é foda lá? Por que que diferença faz eu achar que você é bom de cama ou não? Eu tenho um pouco desse preconceito, digamos assim, com o cara que precisa ficar falando demais. O homem, quando ele vai falar e entrar em muitos detalhes, eu acho que geralmente é pra tentar afirmar a sexualidade, a Mas tem masculinidade. razão, acho que você tem razão. O homem que vai. Tipo, em última instância, é por isso que o cara vai falar mesmo. Dificilmente o cara vai falar só porque, tipo, mano, você quer saber de uma fofoca e tal? Putz, fulana é mó rosinha, só por curiosidade. Não, ele vai falar com segundas intenções, sendo meio babaca. Provavelmente, na maior parte dos casos que ele vai entrar nesse assunto, querer falar sobre isso, é porque ele quer provar alguma coisa. Eu acho que hoje em dia, como as mulheres estão cada vez mais saidinhas e tudo mais, talvez elas hoje se vangloriem mais dessas coisas. Panda fã de coxinha. Wagner, eu invejava os homens porque vocês fazem xixi em pé, quando eu tinha 10 anos. Mas aí descobri que nem todos fazem em pé. Você acha que os homens que fazem sentados são muito julgados? Pergunta sem noção, mas tá valendo. Cara, sabe uma coisa? Ficou muito claro que realmente as garotas têm bastante curiosidade sobre essa questão de fazer xixi em pé, de como é que é ter um negócio balançando ali entre as pernas, né? Eu acho que os caras que mijam sentados não deviam contar pros outros que eles mijam sentados. É minha conclusão a respeito dessas meninas falando tanta coisa. Que elas parecem mal ver os caras que mijam sentados. Então, ó, essa é a minha sabedoria. Eu acho que é melhor não contar.
Interessante. Eu acho que... Mas eu tava pensando... Ela tava falando de julgamento feminino, porque eu por algum motivo assumi que ela queria saber se os homens julgam outros homens. Não, eu acho que os homens... Acho que ela quer saber se os homens julgam. Se os homens julgam outros por mijar sentado. Ela fez geral julgado, né? Tipo, são julgados, mas eu acho que os homens julgam mais. Eu posso falar por mim, eu, sei lá, eu não estaria nem aí, na moralzinha, assim. Eu não julgo, definitivamente não julgaria isso. E, cara, sinceramente, pra mim... Depende da hora. Eu, às vezes, faço sentado, sem problema. Mas quando eu acordo, às vezes eu faço sentado, porque acordado é meme, sai pra todo lado. Então, tem primeira esse do ponto. Dia, às vezes eu sento no celular e Vou te falar que morar sozinho ensina algumas coisas também. Que eu sei que, tipo, quando a urina... Dá mó trabalho limpar, tá ligado? Então, tipo... E aí você vê que o banheiro fica com um cheiro meio ruim, se o negócio não vai muito certinho. Então, tipo... quando você tem que limpar suas próprias coisas, você muda um pouco. Então, você começa a perceber que, tipo... Ok, tem a sua razão de ser. Mas, enfim, é aquela coisa. O lance, a vantagem é a versatilidade. Você escolhe na hora que você quiser, onde é que você quiser fazer, de qualquer jeito. Você tem as duas opções e tá aí, não tem problema nenhum. Não precisa sentar em banheiro público, né? Não precisa sentar em banheiro público. Mas é isso. Eu acho que, só pra falar do julgamento, caso não tenha ficado claro, acho que tem bastante gente que julga, mas acho que é uma babaquice você julgar alguém pela forma que a pessoa prefere urinar. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, é isso. Então... Não, calma lá, essa frase é perigosa. O cara, tipo, decide urinar de ponta cabeça, tá ligado? Se ele conseguir, mano, nice. Pô, aí ele pode problematizar as posições. O cara inventa umas posições absurdas pra urinar, tá ligado? E aí, Wagner? E aí, você não vai me problematizar, não? Pois é, não tinha pensado tão bem nisso. Mijando no banheiro inteiro, tá ligado? Não refleti devidamente sobre essa questão, desculpa. Realmente eu pequei. E finalmente chegou ao fim a nossa série respondendo perguntas de mulheres. Eu espero que você tenha se divertido. Deixa embaixo nos comentários seu feedback, o que você achou, se você se divertiu. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações para conferir outros vídeos aqui do Traje Cômico também, se você ainda não for inscrito. Porque se você gostou desse, provavelmente você também vai gostar dos outros, confia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá uma fortalecida, ajuda a fazer com que o nosso trabalho alcance mais pessoas. E no mais, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!